Cadê os professores da nossa região? Cadê os professores do Estado de São Paulo? Porque quem está conosco agora é o secretário executivo da Educação do Estado, Haroldo Correia Rocha, que vai falar conosco basicamente sobre esse tema, mas a gente, como é muito xereta, a gente vai perguntar outras coisas também. Secretário, muito bom dia para o senhor. Bom dia, Zezé, bom dia, Rose, bom dia a todos que nos assistem. Alegria estar com vocês. Nessa semana que tem duas boas novidades, penso eu, né? Uma para as crianças, que é a escola voltar a atender presencialmente, e uma para os educadores e profissionais em geral da educação que trabalham nas escolas, foi o início da vacinação. Então, nós estamos sob o impacto disso. É verdade que a pandemia continua ainda muito grave, né, com altos índices, mas já começa a ceder, e por isso nós estamos tanto fazendo esse esforço de dar sequência à vacinação, começou no sábado, como também de voltar a atender as crianças presencialmente, né, com muito cuidado, muito protocolo para garantir segurança, mas atendendo aquelas crianças que precisam do atendimento presencial. Secretário, bom dia, bem-vindo ao programa. Vocês têm 350 mil doses da vacina separadas para poder imunizar os professores acima de 47 anos. A minha pergunta é, quantos já estão cadastrados? O senhor já está atingindo essa meta? E é o seguinte, por que vocês decidiram imunizar acima de 47 anos e não todo o público do ambiente escolar? Tá bom, importante sua pergunta, Rose. Quando nós pensamos a educação básica, que está priorizada agora é a educação básica, a educação superior não. Né? Que a educação superior não está autorizada a voltar a funcionar presencialmente na fase vermelha e na fase laranja, a não ser aquelas instituições que formam pessoas para a área de saúde, medicina, enfermagem, e essas áreas, as pessoas, elas frequentam o ambiente hospitalar, então elas já estão sendo vacinadas dentro da prioridade do pessoal da saúde. Então, o que nós priorizamos agora é vacinar os profissionais da educação básica. Vai da creche, do bebezinho de 6 meses até o final do ensino médio, que são jovens de 18, 19 anos. Então, essa população representa aproximadamente 25% da população brasileira e do estado de São Paulo. E esses é que precisam do atendimento presencial. Por isso, a prioridade aos profissionais da educação básica. E aí eu estou falando de mais ou menos perto de 30 mil escolas, dos 645 municípios do estado de São Paulo, e mais ou menos 1 milhão de pessoas, né? Professores, equipes gestoras das escolas, as merendeiras, as senhoras que fazem a limpeza, enfim, todos que trabalham no ambiente escolar diretamente lidando com as crianças. Então, nós temos essa população para vacinar, 1 milhão. Agora, todos estão vendo que há uma escassez de vacina, né? Nós não temos vacina para todos. Então, foi uma luta grande do secretário Rocieli, minha, de todos nós, e contamos com a sensibilidade desde o governador João Dória, também do secretário Jean, da doutora Regiane, que é responsável pela vacinação, o comitê de contingência, né, para que São Paulo decidisse 2 coisas. Primeiro, que educação básica é atividade essencial. Então, pode funcionar, deve funcionar, inclusive na fase mais restritiva do plano, que é a fase vermelha. E segundo, esse adiantamento da vacinação. Então, o que se conseguiu dentro da oferta de vacinas foi separar 350 mil doses. E aí, Rosa, o que nós fizemos? A gente foi olhando para as redes privadas, municipais e estadual. Todas as redes, profissionais de todas as redes estão contemplados. A gente foi somando as pessoas por ano de vida, né? 68, 67, 65, vamos descendo. Quando chegou em 47 mil, somou o contingente de 350 mil, tá?
Então, esse foi o critério, um critério muito justo. Agora, as pessoas que têm menos, os mais jovens, né, que têm menos de 46, todo mundo entende que a gente vem do maior idade, que são os mais vulneráveis, né? Então, os mais jovens que têm menos de 46, que somam aí um contingente de aproximadamente 650 mil pessoas, esses vão ser vacinados aí nas próximas semanas. A gente não tem ainda data, nós dependemos da decisão da Secretaria de Saúde, mas a gente está conversando intensamente com eles para ver quando eles vão ter mais disponibilidade. Se for 100 mil, se for 200 mil, 300 mil, não sei, seja lá a quantidade que for, para daí a gente programar, fazer um chamamento para um novo grupo para fazer, né, a vacinação da primeira dose. Então esse grupo até 47 anos são 650 mil, é isso? Não, até 47 são os 350 mil. São os 350 mil, tá. Isso, estão sendo vacinados agora. Os grupos de menor idade vão ser atendidos aí na sequência, né? Não sei se a gente vai ter mais 1, 2 ou 3 ondas de vacinação, mas todos serão atendidos. Queria tranquilizar a todos e pedir um pouquinho de paciência, né? A gente queria... Existe, quer dizer... A gente queria vacinar existe todos, essa intenção, né? Com certeza. Então... Não, o governador, o secretário de saúde, a doutora Regiane, todos estão muito sensíveis, né, à necessidade de atender as pessoas que trabalham nas escolas, por uma razão muito importante, para que elas possam atender as crianças em segurança, né? É isso que eu ia te perguntar. Vai, Zezé. Pode ir. O senhor falou na criança uma coisa que tem... assim, em primeiro lugar, eu preciso colocar a minha posição. Eu acho que lugar de criança na escola. Eu sempre olhei com essa visão de que escola é essencial também, desde o início da pandemia. Mas hoje existe uma questão que a gente não pode ignorar, que é um vírus chegando cada vez mais perto do adolescente. Quer dizer, se no ano passado os casos eram poucos de crianças e adolescentes contaminados, com essa P1, com essas variantes que surgiram, essa situação ela ainda não é tão grave, mas a gente já começa a notar mais crianças sendo infectadas. Como é que a Secretaria está vendo isso? Olha, assim, eu concordando com você, nós estamos absolutamente convencidos de que as crianças precisam ter prioridade. As crianças são cidadãos do futuro. As crianças brasileiras foram muito prejudicadas no ano passado, porque praticamente o ano inteiro elas ficaram privadas da convivência com os colegas, com os educadores, sem poder ir à escola. Foi uma decisão do ano passado, o secretário Rosselli, antes de ontem, até falou, uma decisão que hoje, olhando para trás, a gente tem que dizer, foi um erro. Só que não foi um erro intencional, porque quando o Covid começou, não se sabia, não havia o conhecimento de que o Covid afeta muito mais as pessoas de maior idade, bem pouquinho, não é que as crianças não se infectam, as crianças se infectam num percentual mínimo perto do que infectam os adultos, e sobretudo os adultos de maior idade. E é escalonado isso, há uma proporção que vai diminuindo à medida que você chega nas crianças. E as crianças também, elas não são boas transmissoras do vírus, elas não passam o vírus para muitas outras pessoas, né? Até porque mais de 95% das crianças que pegam o Covid são assintomáticas, então elas não tossem, elas não espirram, elas não têm coriza, são assintomáticas, têm o vírus, mas são assintomáticas, então elas não propagam. Então isso é que nos deu maior segurança de voltar às aulas. Mas mesmo assim, Zezé, não sei se vocês já viram em detalhes os protocolos, o decreto que declarou essencial a educação básica estabeleceu também o seguinte, que só pode voltar na fase vermelha e laranja até o máximo de 35% das crianças a cada dia. Então, por exemplo, se eu tenho uma turminha de 30 alunos, só pode estar na escola por dia 10 crianças. Para que isso? Para poder garantir o distanciamento de 1,5 metro de uma criança para outra. Então, as salas estão organizadas assim, o restaurante está organizado assim, a atividade de educação física está organizada assim. Enfim, as escolas se planejaram, se organizaram para cumprir
rigorosamente o protocolo do afastamento, o protocolo da higienização das mãos, seja com sabonete e água, seja com álcool gel, e principalmente o protocolo da máscara, que aumenta enormemente a segurança. Então, com todo esse protocolo é que as escolas estão voltando, né? E as crianças, como eu disse, não se contaminam tanto. Por outro lado, é o seguinte: todos os profissionais, professores ou não, que trabalham nas escolas, que são do grupo de risco, estão em trabalho remoto. Esses não estão voltando, porque o risco seria grande. Os que têm mais de 60 anos e os que têm alguma doença crônica, independente da idade. Então, essas pessoas estão protegidas, só estão voltando para a escola para atender as crianças, aqueles que não são do grupo de risco e de acordo com a quantidade de crianças que precisa ser atendido. Se eu tenho tanto de crianças, eu não preciso de todos, a princípio não precisam voltar todos nessa fase, né? E um outro detalhe importante: as famílias não são obrigadas, nessa fase vermelha, a mandar as suas crianças. Manda aquelas famílias que acham que a sua criança precisa do atendimento presencial. Então, assim, está tudo bem organizado, de forma que a gente possa atender as crianças que mais necessitam, né? Vocês sabem, tem crianças de famílias muito humildes que precisam da alimentação escolar, né? E aí, aliás, as nossas escolas não fecharam nem na fase emergencial, que diz respeito à alimentação. Ficaram abertos para atender essas crianças e atenderam, né? Tem crianças que não têm o smartphone para acessar a educação remota, que está em funcionamento também, né? Então, a criança que está indo para a escola tem aula presencial. A criança que está em escola, que está em casa, tem aula remota, né? Então, assim, a gente pensou em cada detalhe de forma que a gente possa garantir às crianças, seja em casa, seja na escola, um atendimento de melhor qualidade. E a família decide se a sua criança vai para a escola presencial ou se a sua criança fica em casa, e aí a família tem que garantir para ela o acesso ao centro de mídias para ela poder acompanhar as aulas de forma remota. O secretário, nós entrevistamos aqui alguns educadores e especialistas na área de educação, e eles têm colocado que houve um prejuízo, assim, muito, mas muito grande, cognitivo em relação à educação, e que isso vai demorar alguns anos para se recuperar. Vocês já se debruçaram para fazer esse estudo e de como trabalhar esse atraso que nós vivenciamos no último ano e nesses meses de 2021 para reduzir esse prejuízo na vida desses alunos? Ô, Rose, de fato, a gente sabe que houve prejuízo no desenvolvimento cognitivo, houve também um prejuízo significativo, isso nos preocupa enormemente, no desenvolvimento socioemocional das crianças, né? Uhum. De que eu estou falando? A criança, casa, ela tem a convivência com a família, mas a convivência com a família é uma convivência, eu diria assim, hierárquica, né? Entendeu? Uhum. Porque o pai e a mãe, digamos, têm poderes sobre os filhos. A convivência na escola com os colegas é a convivência que nós chamamos de pares. Ela é diferenciada, que é aí que a criança vai aprender a administrar suas emoções, né? E aprender a conviver, né? E na escola a criança aprende também a conviver com adultos que não são familiares, né? Aí o adulto que não é o familiar, a relação dele com a criança é diferente. Então essa experiência de vivência, né, de convivência, o desenvolvimento emocional e o desenvolvimento social da criança é fundamental, né? Por isso que nós lutamos tanto para a educação ser atividade essencial e as crianças que mais precisam, né, terem o atendimento. Agora, o tamanho do atraso, né, da perda, a gente não tem ainda. Eu posso te adiantar o seguinte: nós fizemos uma avaliação logo que as aulas forem retomadas no início de fevereiro, né, aplicando provas para ver o que as crianças desenvolveram ou não. A gente não tem esse resultado ainda. Temos alguns resultados preliminares indicando que há perda, sim, significativa. Nós trabalhávamos com um número, antes dessa avaliação, a partir de algumas pesquisas feitas mundialmente,
que era o seguinte: as crianças poderiam perder, do ponto de vista cognitivo, algo ao redor de 30% do que tinham aprendido. Isso era uma expectativa com alguma evidência, né? Então seria mais ou menos o seguinte: a criança teria que ter um nível de aprendizagem, de desenvolvimento de 100, ela estaria com 70, né? Por conta do impacto da pandemia, pensando em termos cognitivos. Em termos emocionais, não existe uma medida, digamos assim, um termômetro para medir, mas a gente sabe que há, né? Então, assim, nós estamos medindo a parte cognitiva, em breve nós teremos isso. A gente acredita, primeiro, que, né, e essa é uma visão otimista e esperançosa da nossa parte, que é possível recuperar, entendeu? Não sabemos ainda exatamente como fazer, mas eu posso te adiantar o seguinte: primeiro, hoje, atualmente, nesse momento, né, do desenvolvimento da educação no Brasil, a gente sabe, para cada bimestre, porque nós temos 4 bimestres, a gente sabe, cada bimestre, para cada série do ensino fundamental e do ensino médio, também da educação infantil, quais competências a criança precisa desenvolver, né? Então, eu sei do primeiro, sei do segundo, sei do terceiro, sei do quarto, né? Como eu sei a competência que a criança precisa desenvolver, eu tenho também instrumentos, ferramentas, questões que eu coloco em prova e que a criança responde e que me mostra se ela desenvolveu a competência A ou a competência B, ou se ela não desenvolveu, né? Então, assim, o ferramental de avaliação e a organização curricular nos favorece muito para fazer uma avaliação bem precisa. Então, eu vou ter uma criança que desenvolveu a competência A, vou ter uma que não desenvolveu a competência A. Então, o que eu tenho que fazer como escola? Criar um trabalho específico para a criança que não desenvolveu a competência A, para ela desenvolver essa competência. E eu sei que a competência A tem que ser desenvolvida antes da B, antes da C, que é sequencial o conhecimento. Então, isso vai nos ajudar imensamente, né? Por isso que a gente já fez a primeira avaliação. Esse é um lado. O outro lado é o seguinte: a pandemia nos causou esse prejuízo, mas também nos impulsionou para frente no que diz respeito ao uso da tecnologia em favor da educação, tá? Então, acho que é um elemento muito importante a tecnologia, e eu te dou alguns dados, né? Antes da pandemia, apenas 11% dos educadores, né, brasileiros tinham experimentado a chamada educação remota, né? Quer dizer, é um pouco como nós estamos aqui. Eu tenho um professor em casa ou no estúdio, e ele dá aula ao vivo, porém com a mediação da tecnologia para os seus alunos. 11% experimentado. Hoje, pós-pandemia, ou ainda na pandemia, 100% dos professores experimentaram isso. Aprenderam a fazer isso, né? Qual é o ritmo adequado, qual é o tempo, como preparar. A aula do vídeo é diferente da aula presencial, né? Enfim, e nós desenvolvemos também a tecnologia. Por exemplo, hoje é possível com a professora nossa dar aula com celular para toda a sua turma, né? Todas as crianças entram numa sala virtual e a professora com o celular inverte o celular e ela fala para a turma, e os alunos, até 3 alunos ao mesmo tempo, podem estar também com a sua imagem e fala, interagindo com a turma e com a professora. Então, assim, tem uma revolução aí em curso que eu acho que vai ser muito importante para a gente recuperar as perdas que nós tivemos, né? A escola não será mais uma escola só presencial. Nós, aí acompanhando o raciocínio da Zezé, nós acreditamos que a educação presencial, essa troca das crianças com os pais, com os professores, isso jamais vai desaparecer, né? Por isso, inclusive, quem tem uma posição muito clara quanto ao homeschooling. Homeschooling não é saída para a educação. As crianças, o ser humano precisa da convivência. Mas a tecnologia, e 95% dos professores estão dizendo isso, os professores acreditam, primeiro, que a tecnologia vai ajudar no trabalho deles, e ajuda enormemente, facilita muito as coisas. E segundo, acredito que vai melhorar a aprendizagem das crianças. E vou dar um exemplo assim, muito objetivo, né? Imagina,
um professor, numa sala de aula presencial, ele dá uma aula, né? Ele acabou a aula e acabou a aula. Um professor, no sistema virtual, ele dá uma aula ao vivo para as crianças e a aula dele fica gravada. Então, qualquer criança dessa turma que amanhã falar, não lembro direito daquela aula, o que ele vai fazer? Ele vai lá no centro de mídias, baixa a mesma aula que ele já viu e vê novamente. E pode ver com um grupo de colegas. Então, a tecnologia vai dar uma plasticidade, uma flexibilidade no trabalho do professor e da escola, que eu acredito que vai ser uma ferramenta absolutamente essencial para a gente recuperar, né, essa parte cognitiva. Mas a tecnologia pode ajudar também na parte socioemocional. Por exemplo, as crianças podem usar o ambiente virtual para trocar experiências pessoais, né? Coisas boas da vida. Não tem aquela história quando a criança volta de férias, que aí a escola faz uma reunião para contar o que aconteceu nas férias? Isso pode ser feito virtualmente entre as crianças, com mais frequência, para que o emocional seja melhor tratado, né? Não para a criança falar da conta ou da língua portuguesa, mas falar da vida dela, né? O que ela viveu de positivo, o que ela está vivendo de negativo. Isso propicia desenvolvimento emocional e a tecnologia pode ser útil aí também. Secretário, assim, eu tenho mais uma pergunta. A gente entrevistou aqui pessoas, principalmente um vereador muito ligado à área de educação, e ele disse que existe uma diferença muito grande entre escolas, e principalmente as escolas do Estado, e que ele duvidava que as escolas do Estado estivessem prontas, assim, para o distanciamento social, com álcool em gel, para, de fato, colocar em prática essas medidas sanitárias. O que o senhor responderia para o pai que teme que o Estado não esteja preparado e que as escolas não estejam preparadas para receber as crianças? Olha, eu até entendo a manifestação aí do professor vereador, mas assim, nós estamos há 1 ano já de pandemia, né? Eu não posso dizer muita coisa das escolas privadas, embora com todas as reuniões que a gente tem com os diretores de escola privada, eles nos dizem fizeram um grande esforço de preparação das escolas, seja na parte física, seja na organização para cumprimento dos protocolos, seja na aquisição dos EPIs. Então, dizem isso. Os municípios também. Agora, eu posso falar com mais propriedade da rede estadual, né? Nós adquirimos, de forma centralizada, máscaras, termômetros, álcool gel, sabonete, toalha de papel, copo plástico, aquela quentinha de isopor para servir a refeição composta para as crianças, para evitar qualquer tipo de contaminação. E além da gente ter adquirido tudo isso que eu falei e distribuído para 5.100 escolas estaduais, nós também repassamos 700 milhões de reais, né, para as escolas. Cada escola recebeu uma quantidade de dinheiro. Então tem escola que recebeu 30 mil, uma escola bem pequenininha, tem escola que recebeu 300 mil reais. E elas estão autorizadas assim, tem que fazer uma melhoria no banheiro, ela tem esse recurso. Tem que botar mais uma pia para lavar a mão, ela tem esse recurso para fazer. Faltou papel toalha, ela compra no mercado ali. Faltou álcool gel, ela compra. Então a nossa rede está toda suprida, né, e sofreu muitas melhorias para poder cumprir os protocolos. De qualquer forma, a questão central do protocolo é a questão dos 35% dos alunos. Porque pensem comigo, se eu tenho uma sala que atende 30, essa sala só vai atender 10, então as crianças podem ficar distanciadas. E o resto, né, são os outros ambientes que tem que fazer uma boa gestão. Nós criamos, Zezé, também um sistema chamado CIMED, Sistema de Informações para o Covid na Educação, em que toda escola pública, estadual, municipal e privada tem que registrar lá os eventuais casos de pessoas com suspeita de Covid que estejam no ambiente escolar. Então, por exemplo, você tem uma criança que está com gripe, sintoma gripal, na escola, essa criança é mandada para casa. Aliás, a família nem deve mandar essa criança para a escola, mas se mandar, a escola vai mandar de volta. Porque coriza, uma certa dor de cabeça, tosse, pode ser uma simples gripe, né, que a gente, né,
repete todo ano, mas pode ser Covid, então tem que isolar. Igualmente um adulto, uma professora que não sabe que está com Covid, foi para a escola, começou a sentir dor de cabeça, ter febre e tossir na escola, o protocolo é claro, vá para casa, né? Então isso tudo está sendo monitorado para que as famílias possam ter bastante segurança de que sua criança vai para um ambiente que é organizado, né? Compare um ambiente de uma escola, vocês conhecem a escola, com shopping center, com a 25 de março, com jogo de futebol, com bar aberto, né? Eu diria o seguinte, a escola é o ambiente mais organizado, mais protocolizado e mais seguro que nós temos, tá certo? Estou dizendo que é risco zero? Não. Nenhum ambiente é risco zero para a Covid, porque o Covid é invisível e ele se transmite pela relação das pessoas. Mas a escola, com todas as providências, com tudo que foi feito, nós estamos muito seguros de que ela não será ambiente de propagação dos vírus, até porque as crianças transmitem poucos, e os adultos, professores, são muito responsáveis. Embora de vez em quando apareçam alguns que fazem coisa que não devia, né? Por exemplo, na ânsia de estar lá com as crianças, às vezes está tossindo e vai. Não pode ir, né? A nossa orientação é clara. Se tem qualquer sintoma, qualquer suspeita, né, tem um parente em casa com Covid, não vá para a escola, entendeu? Porque se for, ele pode estar contaminado e passar para os outros. Então, com todos esses cuidados, nós estamos, assim, acreditando muito que a gente vai poder atender as crianças sem fazer com que as escolas sejam um ambiente de multiplicação do vírus. Bom, secretário, nosso programa está chegando ao fim também. Eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui no Bastidores do Poder e dizer que voltamos a nos falar logo, logo. Um abraço e muito obrigada, secretário. Eu estou sempre à disposição, eu que agradeço a oportunidade. A hora que você quiser, chama a gente, que estaremos com vocês aí. Um bom dia para vocês, um bom dia para todos que nos assistiram. Boa semana. Bom dia, secretário. Tchau, tchau. Tchau.